Fala, galera! Olha, eu assisti Nefarious uns 2, 3 meses atrás e não estava nos meus planos falar sobre ele aqui no canal. Daqui a pouco eu vou explicar os motivos. Porém, vocês pediram tanto para que eu comentasse sobre esse filme que eu acabei mudando de ideia. Vem comigo que está começando o Horrorpédia. Vocês gostam de ver o circo pegar fogo? Só pode! Quando começaram a chegar os pedidos em massa para que eu falasse sobre Nefarious, fui na web fazer uma pesquisa para entender esse hype repentino e puta merda, encontrei uma cacetada de críticas crucificando o filme e chamando de um grande desserviço. Como costumava dizer minha avó, que era uma mulher sábia, nem tanto, nem tão pouco. Tudo vai depender do seu ponto de vista, o quanto você vai se identificar ou vai se ofender com o que a obra entrega. A trama de Nefarious, que em português seria algo como perverso, nefasto, é muito simples. Edward Wayne Brady é um serial killer que está no corredor da morte de uma prisão de segurança máxima em Oklahoma, nos Estados Unidos, que precisa ser avaliado por um psiquiatra para que as autoridades, tendo em mãos o parecer do médico sobre a saúde mental do prisioneiro, saibam o que fazer com ele, caminhá-lo para o manicômio judiciário ou executá-lo na cadeira elétrica. O psiquiatra responsável por essa avaliação, na noite anterior, cometeu um atentado contra a própria vida, pulou do alto de um prédio e morreu. Entra em cena o Dr. James Martin, que não faz ideia do que lhe aguarda. Ao chegar à prisão, o diretor lhe avisa: olha, cuidado com o Edward, ele é um mestre da manipulação, vai fazer de tudo para você diagnosticá-lo como mentalmente incapaz de ser condenado à morte. Ao ficar cara a cara com o médico, o serial killer avisa para o Dr. Martin que ele, na verdade, é um demônio incorporado naquele homem, um demônio cujo nome é uma antiga palavra fenícia que o psiquiatra não conseguiria pronunciar, uma palavra parecida com Nefarious, nefasto, e é assim que ele gostaria de ser chamado. My name is Nefarious. Será que o Edward Brady sofre de TDI, transtorno dissociativo de identidade, ou estaria mesmo possuído pelo capiroto? À medida que a sessão de avaliação avança, a sanidade e as crenças do Dr. Martin serão colocadas à prova. Embora tenhamos aqui um filme sobre possessão demoníaca, capirotagem, Nefarious não segue a cartilha dos filmes de terror sobre o tema. Hora nenhuma, o diabo se manifesta levitando, exibindo força descomunal ou girando o pescoço 360 graus. E de cara também ele já revela o próprio nome, coisa que em outros filmes é mostrado como o ponto fraco das entidades sobrenaturais. Ao saber o nome dos capirotos, é possível fazer o exorcismo. Esse diabo aqui é tão educado que ele não chega nem mesmo a blasfemar. Esse comportamento sui generis, comparando evidentemente com o arquétipo do capeta que estamos acostumados a ver em produções do gênero, tem uma explicação. A dupla por trás do longa-metragem, o Kerry Solomon e o Chuck Konzelman, são dois cineastas católicos fervorosos que se especializaram em fazer filmes direcionados ao público religioso. Uma vez que Nefarious não traz nenhuma referência bíblica em seu título, nem dá pistas que em sua trama se trata de uma produção com uma agenda cristã, a obra acabou furando sua bolha. E acredito eu que essa tenha sido mesmo a intenção dos realizadores. E isso explica o porquê de tanto estardalhaço e tanta polêmica. Ao contrário de Sound of Freedom, que eu comentei recentemente aqui no canal, que é um filme declaradamente cristão, mas não traz em seu roteiro nenhum tipo de pregação, aqui em Nefarious, os diretores e roteiristas Konzelman e Solomon não tentam esconder ou maquiar questões morais relativas ao cristianismo. Temas como aborto, diversidade sexual e casamento entre pessoas do mesmo sexo são criticados e associados a coisas do capeta. Os ateus também são alvos. Segundo o filme,
por não acreditar em Deus, eles estão mais propensos a fazer o trabalho do diabo. Já Hollywood e a mídia como um todo, por sua vez, são acusados de intencionalmente corromper as pessoas, promovendo filmes e programas de televisão contendo mensagens imorais. Tudo isso é discutido durante a sessão de avaliação do serial killer. Essas críticas não são feitas de maneira agressiva, mas farpas são atiradas. Eu abri o vídeo dizendo que inicialmente não pretendia falar sobre Nefarious, e o motivo não era essa agenda cristã, e sim o fato do filme não fazer o menor sentido dentro do que ele se propõe. Para explicar melhor isso a você, infelizmente, preciso entrar no terreno dos spoilers. Acho que eu não vou revelar nada que você já não tenha deduzido, mas a minha leitura do filme pode interferir na sua experiência. Se você pretende assistir Nefarious, por via das dúvidas, pule o trecho spoilerento, acelerando o vídeo até a marcação de tempo que está aparecendo na tela. Pois bem, vamos lá! À medida que a conversa entre os dois homens avança, a tal entidade demoníaca fala detalhes da vida pessoal do psiquiatra, deixando-o bastante impressionado. Diz para o Dr. Martin que o bebê que ele fez a namorada abortar agora está queimando no inferno. E Nefarious segue importunando o médico para conseguir sua execução. Ele deseja morrer na cadeira elétrica para convencer o Dr. Martin que céu e inferno existem, que Deus e o diabo existem. Ora, pela ótica do longa-metragem, então, o médico ateu que fez a parceira abortar é o verdadeiro vilão do filme. Isso faz de Nefarious o herói. O único naquela prisão que verdadeiramente acredita em Deus é o demônio. E aí que começam as incongruências. No momento, Nefarious diz que os ateus são responsáveis por tudo de ruim que está acontecendo no planeta, porque eles são mais propensos a fazer o trabalho do diabo. Porém, ele está disposto a se sacrificar para fazer o psiquiatra ateuzão acreditar em Deus. Que maluquice é essa? Se enquanto descrente o médico estava ajudando, colaborando com o Mão Peluda, para que convencer o Dr. Martin se converter ao cristianismo? Em seus esforços de passar uma mensagem de fé, os realizadores acabaram enfiando os pés pelas mãos. As atuações também me incomodaram. O Jordan Belfi, no papel do Dr. Martin, entrega um personagem insosso que repete as mesmas reações diante dos absurdos disparados pelo entrevistado. Sean Patrick Flanery, por sua vez, interpreta Edward Brady e Nefarious, no esquema Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Nefarious é autoconfiante, fala pelos cotovelos, enquanto Edward é frágil, assustado e sofre com gagueira. As passagens de um para o outro são perceptíveis por uma pausa na fala e principalmente pela ausência da gagueira, que é um dos recursos mais pobres que um ator pode recorrer para retratar fraqueza. E aqui eu já vou emendando com duas dicas de filmes parecidos com Nefarious, mas que entregam resultados muito superiores. Instinto, de 1999, com Anthony Hopkins. Repare que o cartaz é parecido com o de Nefarious. Aliás, o pôster de Nefarious, que é muito parecido com o de Instinto. E a outra dica é As Duas Faces de um Crime, de 1996, protagonizado pelo Richard Gere. Mesmo com seus problemas, Nefarious, até certo ponto, consegue criar uma atmosfera inquietante que vale o tempo investido. Só não crie muita expectativa. Vá sabendo que se trata de um terror independente, feito com pouca grana, sem sustos, sem gore, sem jatos verdes gosmentos, e que 80% do tempo do longa se passa dentro da cela onde ocorre a tal entrevista. A câmera, vez por outra, muda o ângulo para não ficar cansativo, mas é basicamente campo contra campo o tempo todo. Polêmicas à parte, preconceitos à parte, eu sou do time que acredita que é sempre bom se informar, mas é melhor ainda tirar as próprias conclusões. Se o teor cristão de Nefarious não é algo que lhe incomoda, assista ao filme.
Obrigado por sua audiência, lembre-se do like maroto e me seguir nas minhas outras redes sociais. Tchau e até a próxima!